Olá, amigo do Ouse, olá, amiga do Ouse. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um desafio aqui com o Ouse Saber. Queria dizer que é uma honra e uma satisfação estar aqui estudando essa matéria fabulosa que é Direito Constitucional com vocês. Direito Constitucional, com certeza, é a mais linda das disciplinas, então cada vez que a gente se propõe a fazer um trabalho aqui com o Direito Constitucional, começar um novo estudo de Direito Constitucional, para mim só é motivo de alegria e de satisfação. Acredito que todos vocês já me conheçam, sou o professor Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em Direito, autor da obra Direitos Fundamentais e sua Dimensão Objetiva, e hoje a gente começa um novo desafio aqui, o estudo de um novo módulo aqui de Direito Constitucional. Hoje a gente começa a estudar a organização do Estado e a gente começa estudando um ponto que traz uma série de desafios, uma série de conceitos, muito conteúdo aqui para a gente aprender ou revisar, que é a questão da teoria geral da organização do Estado. A gente vai aqui, nesse começo, dar uma geral sobre os pontos relativos à organização do Estado, para que a gente possa estudar os entes federativos, a intervenção nas próximas aulas com mais base, com mais profundidade. Vocês vão ver que essa aula aqui, que principia a questão da organização do Estado, ela vai dar muito substrato para a gente, nas próximas aulas, poder trabalhar os temas de forma ainda melhor. E aí a gente já começa aqui com uma pancada de conhecimento na aula de hoje. A gente vai estudar noções iniciais sobre o Estado, os elementos do Estado, formas de Estado, o federalismo brasileiro, formas de governo, sistemas de governo, regimes de governo, princípios fundamentais da República, objetivos fundamentais da República e princípio das relações internacionais da República. Então são muitos pontos que a gente tem por trabalhar. É um desafio realmente muito intenso e a gente não tem tempo a perder. Então só queria dizer para vocês que sigamos juntos nessa batalha aqui, que eu tenho certeza que nós seremos muito felizes, porque esse módulo que a gente começa hoje sobre a organização do Estado, ele é um ponto que traz muitas questões. Os concursos costumam cobrar muito essas questões aqui, então tenho certeza que a gente vai poder angariar muitos resultados positivos com esse trabalho. Então, vamos aqui comigo. Noções iniciais sobre o Estado. Pessoal, para compreender o Estado, tal como é para compreender vários outros conceitos, sentidos, noções das ciências humanas ou das ciências sociais aplicadas, como é o caso do direito, a gente tem que confrontar com outros conceitos, fazer distinções para que a gente tenha uma base e a gente tenha um léxico adequado, para que a gente não fique usando termos inapropriados. Então, para a gente compreender o que é Estado, a gente tem que fazer a diferença do Estado para outros conceitos que costumam estar relacionados e fixar as características do que é o Estado. Aí a gente vai conseguir falar, explicar o que é o Estado com propriedade. E aí, pessoal, para fazer essa introdução, é importante já diferenciar o Estado, essa ideia desse ente abstrato que é o Estado, de outros conceitos que as pessoas costumam confundir, como, por exemplo, o conceito de comunidade e o conceito de sociedade. Então vamos começar falando sobre o que é comunidade. E, se possível for, fiquem atentos às imagens que eu vou colocando, que elas tentam ilustrar um pouco da ideia que a gente quer passar. Pessoal, comunidade implica a existência de formas de vida e organização social em que impera essencialmente uma solidariedade de vínculos psíquicos entre os componentes do grupo. Percebam que a imagem que eu escolhi é até de uma certa união aqui entre os bonequinhos. Por quê? Porque a ideia que comunidade passa é justamente aqueles grupamentos humanos, aqueles grupos humanos em que há vínculos fortes entre as pessoas. Quando se fala em comunidade, a gente pensa em comunidade rural, comunidade indígena,
ou seja, grupamentos menores de pessoas em que há laços linguísticos, culturais, semânticos próprios. Há uma maior aproximação entre esses indivíduos, há uma maior solidariedade entre esses indivíduos. Lembra a ideia que na sociologia é trabalhada por Durkheim de solidariedade mecânica, a ideia de solidariedade mecânica em Durkheim. Então, fiquemos atentos a isso aqui. São grupos que têm laços culturais mais próximos. Então, comunidade traz essa ideia de solidariedade, de vínculos psíquicos entre os componentes do grupo. Comunidade já é diferente do próximo conceito, que é o de sociedade. E aí percebam que os bonequinhos aqui que eu usei para representar a sociedade são já uma quantidade muito maior e eles estão lado a lado, mas não necessariamente eles demonstram ter alguma relação de proximidade. Porque sociedade, e aí eu me valho do conceito de um grande sociólogo, que é o Talcott Parsons, que ele vai dizer que a sociedade pode ser definida como todo o complexo de relações do indivíduo com seus semelhantes. Perceba como é um conceito genérico. Toda relação do indivíduo com seus semelhantes. Todas as relações humanas nos grandes grupamentos humanos são o que forma a sociedade. Então, imagine a sua cidade. Eu aqui em Fortaleza, quando eu saio aqui da sala do Ouse, do nosso estúdio de gravação, eu vejo o trânsito e eu já penso no conceito de sociedade, porque já me leva a essa multidão de pessoas e os seus diferentes interesses, as suas diferentes perspectivas, todos lutando pela escassez nesse sistema econômico que a gente vive, lutando contra a escassez nesse sistema econômico que a gente vive. Então, toda e qualquer relação, as relações familiares, econômicas, políticas, tudo isso está dentro desse conceito de sociedade. Então, a gente percebe que comunidade, a ideia de comunidade, traz uma noção de proximidade psíquica, sociológica, cultural, linguística, semântica entre os grupos de menor quantidade. Já a sociedade traz uma ideia amplíssima de todo esse grupamento humano que convive, que tem relações as mais variadas possíveis. E o Estado? O que seria o Estado nessa história? O Estado, ele é a ordem política da sociedade. Então perceba que o Estado, ele não se confunde com a sociedade. A sociedade é um conceito, e aí me perdoem a redundância, mas essa redundância é necessária. A sociedade é um conceito sociológico. A sociedade, ela não necessita do direito para se constituir, ela simplesmente existe. A sociedade, ela independe do direito, mas o Estado é a manifestação política dessa sociedade. Quando a sociedade ela adota uma feição institucional, quando ela se institucionaliza por meio do direito e da política, ela se manifesta como o Estado. Então é a forma de organização da sociedade que se manifesta tanto sobre o prisma político como sobre uma realidade institucional. Existem instituições que falam em nome do Estado. Existe toda uma formalidade para alguém ser investido como alguém que fala em nome do Estado. Então, o Estado é a manifestação jurídico-política da sociedade que tem uma existência política, jurídica e institucional. Vale lembrar ou frisar que autores como, por exemplo, o Dallaire, advertem ser impossível formular um conceito de Estado que satisfaça a todas as correntes doutrinárias. Pois o Estado é um ente complexo, que pode ser abordado sob diversos pontos de vista, além de ser extremamente variável quanto à forma e por sua própria natureza. Ou seja, é muito difícil a gente chegar a um conceito
que seja imune a críticas. Nas ciências sociais, nas ciências humanas, como é o direito, o mais normal é a crítica aos conceitos. Os conceitos, eles são muitas vezes voláteis, mutantes, então é muito difícil ter um conceito inquestionável a respeito do Estado. Esse conceito aqui, ou essa definição de Estado, o Estado como ordem política da sociedade, ela satisfaz, mas não significa que ela é imune a críticas. Muito provavelmente, críticas são possíveis em relação a essa definição. É por isso que autores como o professor Paulo Bonavides, por sua vez, eles preferem tratar sobre acepções, ou seja, o Estado pode ser analisado sobre diferentes pontos de vista. E aí ele trabalha sobre 3 perspectivas principais: a acepção filosófica, a acepção jurídica e a acepção sociológica de Estado. Vamos ver brevemente cada uma delas. A acepção filosófica de Estado. Aqui, o Estado se manifesta como realidade da ideia moral. Essa acepção, ela é trabalhada principalmente por Hegel. Quando a gente estuda aqui filosofia da Constituição e trabalha Hegel, a gente sempre fala que Hegel é o grande autor do Estado. Ele via o Estado como o ápice da realização da sociedade, frisando que para o Hegel não existem fronteiras que separem o que é ideal, o que se imagina como ideal e o que é concreto. Então não há uma diferença ontológica de essência entre Estado e sociedade. O Estado é a sociedade realizada enquanto ideia moral. É a substância ética da sociedade. Então o Estado é assim o valor mais alto que vai conciliar as ideias de família, que é a gênese da sociedade, a célula que forma a sociedade, a própria sociedade civil, em contradição dialética com a instituição superior. Então não há uma distinção entre Estado e sociedade. O Estado é a própria realização, a materialização máxima da ideia moral de sociedade. Essa é uma acepção filosófica. O que é o Estado filosoficamente para Hegel? O Estado filosoficamente para Hegel é a realização máxima, é o ápice da consagração moral da sociedade. E o que é o Estado sobre a perspectiva jurídica? Sobre a perspectiva jurídica, o Estado é basicamente o conjunto de normas que o definem propriamente. Quando a gente pensa no Estado, você pensa em quê? Pense no Estado. O Estado é um ser que ele tem uma abstração, porque você não consegue tocar no Estado. O Estado ele não existe enquanto um ser da natureza. Ele é uma construção do intelecto humano, é a consciência humana que cria o Estado, mas ele vai se materializando por meio das normas. Quando a gente estuda poder constituinte, por exemplo, a gente sempre faz questão de lembrar que o poder constituinte ele não cria simplesmente uma Constituição. Ele cria sempre junto de si um Estado. Cada vez que emana um poder constituinte, surge um Estado dessa emanação. Então a Constituição, ela cria não só um ordenamento jurídico como o próprio Estado. Quando a Constituição diz que o Brasil é uma república federativa, ela está criando. Então as normas criam o Estado. Juridicamente, o Estado é um conjunto de normas. As normas que o instituem e todas as normas que vão reger a vida da sociedade que está inserida dentro do contexto daquele Estado. Então, sob essa acepção, fica clara a segmentação conceitual entre Estado e sociedade. Enquanto que na perspectiva filosófica do Hegel, sociedade e Estado se confundem, aqui, sobre a perspectiva jurídica, há uma quebra muito clara entre o que é Estado e o que é sociedade. Por quê? O Estado ele vai ser eminentemente institucional, ou seja, só vai ser Estado aquilo que é regulado pelo direito. Só vai ser Estado aquilo que é regulado pelo direito. A sociedade civil, ela vai ter até normas que a pautam, mas tudo
o que não lhe é proibido ou obrigado, ela é livre para fazer. O Estado, por sua vez, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. O Estado ele é totalmente regulado pela norma. A sociedade civil, no que a norma não proíbe ou não obriga, ela é plenamente livre para agir. É por isso que se fala em sociedade civil em contraposição ao Estado institucional. Então, sob essa acepção, fica clara a segmentação conceitual entre Estado e sociedade. É a acepção jurídica de Estado que deixa claro que o Estado é uma coisa e a sociedade é outra. Aquelas distinções conceituais que a gente fez nos 2 slides anteriores. Por quê? Porque o primeiro, o Estado, se manifesta através das normas. Seja em sua criação, o Estado é criado pelo direito, acabei de falar da questão da Constituição, ou em seu desenvolvimento, enquanto a sociedade revela uma pluralidade de laços humanos. A sociedade são os seres humanos em vida plena e pulsante. O Estado, ele é criado por meio do direito e ele é regulado em cada ação pelo direito. Nessa acepção, destaca-se o pensamento de Kelsen, para quem o Estado é essencialmente um fenômeno jurídico. O Kelsen, no Teoria Geral do Direito e do Estado, ele diz que o Estado, como comunidade jurídica, não é algo separado da ordem jurídica. O que é o Estado para Kelsen? É um ordenamento. O ordenamento jurídico é o Estado e o Estado é o ordenamento jurídico. E sobre essa perspectiva jurídica, realmente ele está coberto de razão. O Estado ele é um conjunto de normas, o Estado é um conjunto de códigos. Ele é essa matrix de códigos jurídicos, de regras, de princípios. O Estado, juridicamente, é um conjunto de normas. Para Kelsen, por exemplo, o que é um cidadão? Um cidadão é um órgão do Estado, porque é alguém que tem a sua vida regida pelas normas do ordenamento jurídico. Então, juridicamente, o Estado não é nada mais, nada menos nessa visão kelseniana do que o próprio ordenamento jurídico. Não é mais do que uma corporação distinta de sua ordem constitutiva. Isso aqui é uma citação da Teoria Geral do Direito e do Estado de Kelsen. E, por fim, a gente vai ter a acepção sociológica de Estado. Sob a acepção sociológica, o Estado é aquele que está preocupado... a acepção sociológica é aquela que está preocupada em estudar as relações humanas que se desenvolvem dentro do fenômeno institucional. Enquanto que a acepção jurídica vê o Estado enquanto conjunto de normas, a acepção sociológica vai ver o elemento humano que vive a partir dessas normas. Então aqui, essa acepção sociológica vai estar focada mesmo na questão do ser humano que vive dentro desse Estado. Ou seja, como a sociedade interage com o Estado. Nesse ponto, vão se destacar a visão de 2 autores da sociologia, Karl Marx e Max Weber. Max Weber é um cara que eu trabalho muito nos cursos de humanística do OUS e ele é responsável pela racionalização do Estado moderno. O próprio Marx bebe de Max Weber. O Estado, na visão de Marx e Engels, seria um fenômeno transitório oriundo da aparição da luta de classes na sociedade. Para Marx, o Estado ele é um elemento da superestrutura, é um elemento criado pela ordem capitalista para regular a vida em sociedade e manter aqueles que têm propriedade continuando com a sua propriedade. Então, quando o Estado, por exemplo, regula o direito de propriedade, o que o Estado está fazendo é protegendo aqueles que têm posse e alijando aqueles que não têm, mantendo o status quo. Então, o Estado não seria algo necessário para Marx e Engels. Na verdade, o ideal era que ele nem precisasse acontecer. Ele é algo que existe nessa visão de Marx porque o sistema capitalista precisa para manter a situação da luta de classes tal como é. Então, ele pode deixar de existir. Em havendo uma revolução da classe proletária que seja capaz de suplantar esse modelo de opressão do Estado, tranquilamente pode-se criar um outro modelo em que o Estado não seja necessário, justamente para garantir que tudo seja de todos. Já
Max Weber vai afirmar que o Estado é a comunidade humana que detém o uso legítimo da força física. Basicamente, Weber vai racionalizar o uso da força. Percebam que racionalizar o uso da força é legitimar o uso da força de um ser humano contra o outro. Então, Weber ele vai dizer que um ser humano pode usar a força contra o outro porque essa força foi dada pelo próprio grupo humano. É a comunidade humana que detém o uso legítimo da força física. O que vai diferenciar o Estado de um bando de criminosos que estabelece determinadas normas, a diferença entre o Estado e uma facção criminosa que impõe leis é justamente a questão da legitimidade. Legitimidade que na época de Weber decorre de uma delegação da própria comunidade humana, do próprio grupo, delegação essa que se manifesta por meio da lei. Então, Weber ele vai criar uma fundamentação racional para o uso da força física de forma legítima, e essa legitimidade, nesse momento weberiano, decorre da lei. A lei é que dá legitimidade para o uso da força física pela comunidade contra um ou alguns dos seus membros. Ele racionaliza. Nesse momento aqui, que é na Idade Moderna, o que acontece é que legitimidade se confunde com legalidade. Atualmente, no que a gente chama de pós-modernidade, esses conceitos se separam. Legitimidade não é sinônimo de legalidade. Pode ser legal, mas ser ilegítimo, porque a legitimidade, a depender da perspectiva, ela tem que se fundar ou na qualidade dos argumentos que são usados para justificar uma determinada decisão estatal, ou no procedimento que foi adotado. Vão ter várias perspectivas para explicar o que é legítimo na pós-modernidade. Mas nesse momento aqui da sociologia weberiana, o Estado é a comunidade humana que detém o uso legítimo da violência. E aí perceba o elemento humano, sociológico. É esse grupo humano que garante a legitimidade do uso da força física de todos contra uns ou alguns. É interessante o que o professor Paulo Bonavides fala aqui no Ciência Política. Ele diz: o Estado moderno racionalizou o emprego ao mesmo tempo que o fez legítimo. Isso aqui é Max Weber na veia. Racionalizou o emprego da violência e o fez legítimo. Isso aqui é total Max Weber. Valentes de tais reflexões, chega Max Weber, enfim, ao seu célebre conceito de Estado. A comunidade humana que, dentro de um determinado território, reivindica para si, de maneira bem-sucedida, o monopólio da violência física legítima. Essa legitimidade é que diferencia o Estado de um grupo de bandoleiros, de um grupo de criminosos. Pode-se dizer que Weber reconhece o Estado como a derradeira fonte de toda legitimidade no tocante à utilização da força física ou material. E é assim que nós vamos construindo o nosso conceito de Estado. O Estado pode ser apreendido sobre uma perspectiva sociológica, filosófica ou jurídica. Obviamente que nós vamos trabalhar aqui muito mais sobre uma perspectiva jurídica, lógico. Nós não somos aqui juristas do formalismo, do positivismo científico. A gente entende a importância de uma sociologia do direito. Então, a gente vai analisar sobre um prisma jurídico, sociológico, esse fenômeno, essa criação da humanidade que é o Estado. E aí, a gente vai aprofundar isso a partir do próximo bloco, estudando justamente os elementos do Estado, ou seja, o que faz com que o Estado exista, as características que fazem o Estado existir, que são seus elementos. Mas isso a gente vê a partir do próximo bloco, a gente volta já.